Você sabe quem é esse maluco aqui? Sabe não? Eu te explico. Esse aqui é o Jeffrey Epstein. O que esse cara, que é acusado de um dos maiores escândalos sexuais do mundo, tem a ver com o Lula? Não. E citou o Bolsonaro. E a esquerda sempre utilizou esse cara como arma contra o Trump. Mas no final das contas, tem um e-mail dele citando o Lula. Uma conversa com o Lula. E a esquerda está desesperada com o desfecho desse caso. Eu vou te explicar tudo isso aqui e muito mais nesse editorial. A gente vai falar também sobre o Tarcísio e o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma visita muito importante lá na sua prisão domiciliar, autorizada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que pode inclusive definir os rumos para 2026. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir nesse editorial. Agora, este caso do Jeffrey Epstein, esse aqui, a gente precisa discutir. Vamos lá. O Jeffrey Epstein era um bilionário, né? Um sádico. E ele foi acusado de tráfico sexual de mulheres, né? E adolescentes. Vazou uma informação de que existia uma lista dos clientes dele, e que dentro dessa lista estavam figuras do mais alto escalão do poder mundial. E aí tem gente que cita um monte de nomes, inclusive o Donald Trump, o Obama, enfim, vários nomes são citados aí, né? Mas por enquanto é só especulação. O Donald Trump se elegeu com a promessa de que ia liberar, né, a tal da lista de Epstein. A lista de Epstein era todos os pedó, né? Você sabe o que eu tô falando, que abusavam de meninas e adolescentes na mansão do Jeffrey Epstein. A acusação é de que ele pegava essas meninas, oferecia um recurso para que eles pudessem ir para uma ilha que ele tinha, e lá nessa ilha eles faziam, né, atos lá com as crianças lá e adolescentes. Uma coisa horrenda, nojenta e repugnante. Agora, esse sujeito foi preso por causa desses escândalos sexuais, depois de algumas acusações que foram feitas, né, no caso Jeffrey Epstein. E aí, esse cara não aguentou, tirou sua própria vida durante, né, a sua estadia na prisão. Em 2019 ele acabou, né, ceifando a sua vida. Foi promessa de campanha do Donald Trump liberar a lista de Epstein. Só que depois de eleito, o Donald Trump não liberou a tal lista de Epstein. E aí, isso gerou repercussão e críticas, tanto de apoiadores do Trump, quanto, né, da oposição ao Trump, da esquerda, que dizia que o Trump estava nessa lista. Enfim, você viu quem é o Epstein, você entendeu o que eu estou tentando te explicar, mas... Peraí, o que esse sujeito tem a ver com Lula? E o que ele falou sobre Bolsonaro? Olha que loucura, tá? Lembrando que ele faleceu em 2019, tá? Em e-mail, Epstein citou uma ligação com Lula intermediada por Chomsky, né? O Noam Chomsky, você deve conhecer, um filósofo de esquerda, e o cara tá sempre lá no ICL, do Eduardo Moreira lá, é um cara que é muito ligado ao Brasil, muito amigo do Lula, né? Um radical de esquerda, metido a comunista aí, tá? Americano, mas apaixonado pelas pautas do Brasil aqui, o cara tá sempre por aí. E aí, o que aconteceu nessa ligação? Ó, foi interceptado e vazou um e-mail agora que cita o Lula. Metrópolis, um dos e-mails do milionário ligado a crimes sexuais, o Jeffrey Epstein, cita uma suposta ligação entre o financista e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teria sido intermediada pelo linguista americano Noam Chomsky. A Secretaria de Comunicação da Presidência negou que a ligação sequer tenha acontecido. Falou, não, nunca, jamais que o Lula conversou com o Epstein. Agora, num dos e-mails do Epstein, o Epstein falava que teria sido citado uma conversa com o Lula ali. Que conversa é essa? O que é essa conversa? O que é esse e-mail? Tá todo mundo curioso. O e-mail está no meio da divulgação de mais de 20 mil páginas de documentos ligados a Epstein nessa semana por um comitê do Congresso dos Estados Unidos. A mensagem, encontrada entre os arquivos publicados por parlamentares democratas, ou seja, foram os próprios democratas, é a oposição ao Trump que fez a publicação. Então não tem como falar, mas foram os republicanos, foi a direita que armou aqui. Não, foi a esquerda que publicou aí o diálogo, né, a suposta ligação do Lula com esse, né, maníaco sexual americano, né? O que eles tinham para falar? Que doideira é essa? A mensagem encontrada entre os arquivos, publicados por parlamentares democratas dos Estados Unidos, traz uma frase curta, em inglês, sem entrar no assunto que teria sido tratado. Então ele fala, eu recebi uma ligação do Lula, né, por intermédio do Noam Chomsky, que ficou muito feliz com isso. Ninguém sabe o que foi. Mas a imprensa tratou de jogar o Bolsonaro na lista também, né? Jeffrey Epstein
disse em e-mail que Jair Bolsonaro, it's the man, é o cara, né? É o cara. Dá uma olhada só o que aconteceu aqui. Em meio a cerca de 20 mil páginas de documentos pertencentes ao milionário e criminoso condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein, morto em 2019, há menções ao presidente Lula e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Peraí, com o Lula ele falou que teve uma ligação, com o Bolsonaro ele teve um elogio. Em mensagem enviada em 2018, Epstein disse que Bolsonaro é pra valer, ou é o cara, the real deal, ou seja, é o acordo principal, é o cara certo, entendeu? Então ele falou assim, pô, em 2018, enquanto Bolsonaro era candidato, ele falou, pô, Bolsonaro é o cara certo, é pra valer mesmo, vai rolar, Bolsonaro vai ganhar. E aí é óbvio que a imprensa, né, preferiu dar repercussão disso do que, né, a conversa com Lula. Sobre o petista, Epstein afirma em um e-mail que teria conversado com ele enquanto o presidente estava preso em Curitiba, em 2018. A documentação, que inclui mensagens e e-mail de Epstein, foi liberado por parlamentares do Partido Democrata, na Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Pô, uma baita de um escândalo, né? Uma baita de um estouro aí, né? Essa revelação do Epstein, né? Esse e-mail aí, essa ligação que aconteceu entre Lula e o Epstein, coloca o Lula na berlinda, né? E aí, a esquerdalha do Brasil ficava com o discursinho, Epstein, amigo de Trump, ligado ao Trump. E a ligação do Lula e do Epstein? Vai ter explicação agora? Ou isso é fake news? Do próprio Epstein, do documento que os esquerdistas americanos liberaram. Responde para nós. Quero saber. Mas vamos lá, pessoal. Tem mais. Vamos falar agora do Tarcísio de Freitas e da decisão, da autorização dada pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes. Bora de matéria? Vamos lá. Tinha tempo que eu não colocava essa introdução, né? Deu saudade de colocar aqui. Vamos lá. Moraes autorizou Tarcísio, Caiado, Cláudio Castro e Derrite a visitarem Bolsonaro. Mas que tá esquisito. Tá estranho. Tá esquisito demais, senhor. Para pensar comigo. Nós estamos falando agora, né, de uma pauta importantíssima, que é a pauta da segurança pública. A pauta que pega o Lula e esbofeteia a cara, né, do Lula. Chega pra lá do Lula. Tanto é que o Lula já está despencando nas pesquisas agora por causa da pauta da segurança pública. Todo mundo acha que o Lula, né, passa a mão na cabeça de bandido. Aí agora o Moraes autoriza o Tarcísio, o Caiado, o Cláudio Castro e o Derrite visitarem o Bolsonaro, para o Bolsonaro ditar as regras sobre a segurança pública. Me chamou atenção isso aqui. Vai me falar que não te chamou atenção também. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira, dia 13, que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita de mais de 13 pessoas durante o período de prisão domiciliar. A lista inclui aliados políticos, religiosos e ex-integrantes do governo, entre eles os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Cláudio Castro e o deputado federal Guilherme Derrite, relator do PL antifacção na Câmara dos Deputados. Tá, vamos falar o que tá rolando de bastidor aqui. Tava conversando com um amigo meu, né, lá da Câmara dos Deputados. O bafafá que tá discutindo lá, né, que o pessoal tá falando, é que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria dado aval para que fizesse um acordo ali para levantar a pauta da segurança pública, que enfraqueceria o Lula e daria margem, com a bênção do Bolsonaro, para um desses nomes poder ser o candidato do sistema. Isso são pessoas ligadas ao Eduardo Bolsonaro que tá falando. Se é, não sei, mas faz sentido, né? O Alexandre de Moraes autorizá-los agora, inclusive o Cláudio Castro, bem na beira, né, da aprovação do PL antifacção. Tem trem esquisito nessa parada aí. Tem caroço nesse angu. As visitas foram agendadas entre 24 de novembro e 11 de dezembro, sempre no horário das 9 às 18 horas, com datas especificadas para cada visitante. E aí me chamou a atenção que o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo citando o Tarcísio de Freitas agora. Será que vem mais paulada? Presta atenção que eu vou explicar para vocês. Bolsonaro pede para ver Tarcísio com urgência. Eduardo Bolsonaro não respeitará a escolha do seu pai para a candidatura de presidente da República. O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente, é que está acabando o tempo para o regime colher os frutos da sua ameaça. Estão pressionando ao máximo Jair Bolsonaro. Ele está debaixo de muita pressão. Porque o jogo é o seguinte, você apoia, né, Bolsonaro, esse candidato daqui, e a gente, por outro lado, te promete dar uma vida boa no presídio. Inclusive, né, já teve até matéria de jornal mostrando a cela de Bolsonaro. Tudo para pressionar o Jair Bolsonaro. Nada disso daí, gente, é sem propósito. Por exemplo,
Cláudio Castro também pediu com urgência para encontrar o Jair Bolsonaro. Olha como é que é uma praxe fazer esse tipo de pedido, né, colocar a urgência, né, no ofício que é enviado ao Dom Pedro III. Então não se engane, está tudo sendo feito e confabulado para tentar extrair de Bolsonaro um apoio a um candidato que é aquele preferido pelo establishment. E aí eu te pergunto, será que sou eu, camisa 10 do Lula? Ou será que todas essas prostitutas que estão aí querendo criar essa narrativa de dando porrada em mim e falando que o Bolsonaro é a favor desse ou daquele candidato, mas ninguém da família? Será que esses 10 não são os camisas 10 do Alexandre de Moraes? Pensem nisso. Veja quem é quem nesse jogo, porque amanhã muita gente retornará a se fantasiar de direita e anti-Lula para tentar te enganar e levar o seu voto bolsonarista. Vocês entenderam? Ele falou, olha, dali eles vão pressionar o Bolsonaro e vai sair com um nome. E o Eduardo Bolsonaro já deixou muito claro que não vai aceitar nenhum desses nomes. E aí tem alguns pontos que me chamaram a atenção, é interessante a gente discutir aqui, a gente falar sobre isso. Veja esse vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro. Se o Lula tá de um lado, eu tô do outro, diz Eduardo Bolsonaro sobre apoiar Tarcísio. Ou seja, mesmo com a crítica, mesmo dizendo que o Tarcísio é o candidato do sistema, ainda assim, se no final o sistema só deixar o Lula e o Tarcísio, vai ter que ser Tarcísio. Olha, mais uma vez, né? Eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? Onde estiver o Lula de um lado, certamente eu estarei do outro, mas eu não vou pontuar aqui as minhas diferenças com o Tarcísio e vamos esperar para ver o que vai acontecer. O próprio Tarcísio diz que ele é candidato à reeleição, né? Ele fez uma visita não faz muito tempo ao presidente Jair Bolsonaro, saiu de lá junto com o Flávio, inclusive, meu irmão, dizendo que ele seria candidato à reeleição a governador de São Paulo. Até porque, né, a reeleição dele é muito provável em São Paulo. Ele conseguiu se estabelecer ali e fazer, né, um governo, gerenciar um governo muito bom do ponto de vista econômico, em que pese eu tenha várias outras ressalvas sobre várias outras políticas. Então eu prefiro me esquivar dessa pergunta e esperar, né, a água passar embaixo da ponte, as coisas se fixarem para daí colocar o meu posicionamento. Mas e a sua situação, deputado? Eu diria que haveria um outro candidato. Cara, isso aqui foi emblemático. Peraí. Ele disse que se for o Tarcísio contra o Lula, tá tudo bem, mas ele não quer dar opinião aqui, mas ele disse, não, vai haver outro candidato. Quem? Tem especulação de que o próprio Bolsonaro nomearia ou o Tarcísio ou o Flávio Bolsonaro. Que se o Bolsonaro lançar o Flávio, ele tá chutando o balde com o sistema e falando, não, vão me condenar, vão me ferrar aqui na prisão, vão me matar aqui na prisão, mas eu vou deixar um nome que é meu, é Flávio. E aí, se matarem Bolsonaro mesmo, o Flávio ganha uma projeção gigantesca. Entenderam a regra do jogo? Então, assim, o jogo tá indo, né? O Bolsonaro tá articulando, tá indo. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção muito. Você sabe qual foi o nome que mais cresceu nas pesquisas? Porque tem um nome que é desconhecido. Desconhecido. Aí, né, dois nomes, na verdade, não é nenhum. Dois nomes desconhecidos para o resto do Brasil. Quem conhece é o pessoal do seu próprio estado, um ou outro, já ouviu falar, já mencionou. Mas a população, geralmente, não sabe as atuações desses caras. E aí, que coisa impressionante. No meio do bololô todo, veja quem foram os nomes que mais cresceram contra o Lula, governadores, e não é o Tarcísio, e não é o Ratinho também, quando o assunto caiu na segurança pública. Quem que você acha que foram os dois nomes que mais subiram? Coloca no comentário e assiste a Globo News falando para você. Quando a gente vê essa diminuição, a gente se pergunta onde é que aconteceu o movimento, né? Então, vamos colocar aqui na tela. O assinante da Globo News já está acostumado a ver a divisão política que a Quest propõe para o Brasil. A gente divide o Brasil em 5 grupos, né? Os lulistas, 18% dos brasileiros se autodenominam lulistas, 15% se autodenominam esquerda não lulista, 31% se consideram independentes, 22% é a direita não bolsonarista e 13% gostam de ser chamados de bolsonaristas no Brasil. Natuza, o lulista e a esquerda não lulista estão calcificados de um lado. A direita não bolsonarista e os bolsonaristas calcificados do outro. Então, o que está em disputa agora? O independente. O que está em jogo nesse momento é quem vai conseguir lutar pelo independente. E aí, eu faço aqui um recorte exclusivo, que não foi divulgado ainda, para a Natuza Neri, para a edição das 18, que é o seguinte. Olha o movimento que a gente está observando daqueles três governadores em relação aos independentes. Então, eu cortei só aquele meio. Aqueles 29%, 31%, né? 31%, verdade. Só aqueles 31%, aquele 1/3. Olha o que aconteceu, Natuza. No caso do Tarcísio de Freitas, o que a gente chama em Minas de um bololô. Tá tudo embolado, né?
Você não consegue identificar com clareza como é que os independentes estão se comportando. 36% dos independentes dizem que não vão votar em ninguém, 28% dizem que vão votar no Lula e 30% vão votar no Tarcísio. Ou seja, tá na margem, tudo igual. Agora, olha que curioso. No caso de Zema e no caso de Caiado, eles têm conseguido, depois da operação, outubro e novembro, conseguir um destaque em relação aos independentes. Ou seja, estes dois governadores, no caso de Caiado, que tem aprovação alta em Goiás e tem muita força política numa agenda sobre segurança pública, e o Zema, que está dando entrevista à torta e direito, dizendo que né, sobre a questão das facções, de igualar o tema das facções a terrorismo, ele está conseguindo mexer com os independentes. Então, Natuza, o que isso aqui revela para a gente? Se na soberania nacional os independentes abriram espaço, abriram o coração para o governo Lula, na questão da segurança pública, os independentes estão abrindo, na verdade, seus corações para a direita e, em especial, para esses dois governadores. Interessante isso. Olha... Vocês entenderam aqui a regra do jogo que o pessoal falou aqui? Eu achei interessante. Tem os independentes que estão ali no meio, uma parcela expressiva da população. E aí nós temos esquerdista não lulista. Esse é esquerdista, ele nunca vai votar em alguém da direita. O esquerdista lulista, esse como capim. Nós temos a direita não bolsonarista, é aquela que gosta do Bolsonaro, mas com outro nome como Tarcísio ou outro, vai apoiar. Tá calcificada. Não vai votar em ninguém da esquerda. E a direita bolsonarista. Esta é Bolsonaro e pronto, acabou. E aí tem no meio. E aquele que, se a direita fizer uma boa proposta, eu vou pra direita. Se a esquerda fizer uma... É esse que o pessoal tá brincando. E aqui entra o detalhe. Por que o Alexandre de Moraes autorizou agora, a visita dessa turma, né, para o Bolsonaro? Dali, é o que o Eduardo Bolsonaro fala, vai sair um nome, né? Vai sair um nome. Agora, você acha que já acabou? Não, só tá começando. Agora que o nosso editorial vai ficar bom absurdo. Presta atenção nisso aqui. Matéria do Vinícius Carrion. Governo Trump anuncia início de operação militar para combater narcoterrorismo. Meu amigo, a bomba vai cair no colo do Maduro agora. Você acha que o Gerald Ford, que é aquele maior navio de guerra do mundo, brotou lá nas terras da Venezuela à toa? Mas não foi mesmo. Não pensa nisso. O presidente Trump, Pete Hegseth, que é o secretário de guerra, né, do governo americano, escreveu o seguinte: o presidente Trump ordenou a ação e o departamento de guerra está cumprindo a ordem. Ou seja, o Trump mandou. Chega o pé. Hoje estou anunciando a Operação Lança do Sul, liderada pela Força-Tarefa Conjunta Southern Spear e SOUTHCOM. Esta missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando o nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos. Recadão direto para a China, né? Diretão para a China. Ele falou: o hemisfério é a vizinhança aqui da América. Ô China, fica para aí, não vem não. E aí o bicho tá pegando, né? O bicho tá pegando. O La Nación fez uma matéria falando: Trump anunciou uma operação Lança do Sul. Estados Unidos está anunciando la operación Lanza del Sur. Donald Trump ordena al Departamento de Guerra anunciar la operación Lanza del Sur para eliminar a los narcos terroristas del continente. Operação Lança do Sul para eliminar os narcoterroristas do continente inteiro. A ver. En este momento el secretario de Guerra, el jefe del Pentágono, lo está informando. Me refiero a Pete Hegseth. El presidente Trump ordenó acción y el Departamento de Guerra cumplirá esa orden. Hoy estamos anunciando la operación Lanza del Sur. Vamos lá. E aí, já está circulando em todos os jornais, né, em língua hispana e em português também, né, o tamanho dessa ordem que foi. O correspondente de Londres, que é o Ivan Kleber, também já fez a publicação aqui. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Peter Hegseth, anunciou o início da Operação Lança do Sul, que visa remover narcoterroristas de nosso hemisfério, diz o comunicado de Peter Hegseth, abre aspas. O presidente Trump ordenou uma ação e o Departamento de Guerra está cumprindo. Hoje estou anunciando a Operação Lança do Sul, que será liderada pela Força-Tarefa do SOUTHCOM. Essa missão defende nossa pátria, remove narcoterroristas de nosso hemisfério e protege nossa pátria das drogas que estão matando o nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e vamos protegê-la. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido.